Então, realmente, o debate das câmeras é um debate relevante em relação à privacidade. E também é isso, nem toda câmera vai ter tecnologia de reconhecimento facial. Você pode ter uma câmera, pensar que você quer gravar eventos que talvez sejam importantes, se sua bolsa for roubada, você vai querer ter acesso à câmera do metrô que estava registrando aquilo, mas a câmera não precisa ter tecnologia de reconhecimento facial. Pode ser simplesmente uma câmera que lá está e que vai registrar esse evento. Para depois você, enfim, poder tentar recuperar os seus bens, enfim. Eu acho que essas questões têm que ser vistas no contexto mesmo. Você tem algum pensamento sobre isso? Não, só queria puxar um negócio do que você falou da minimização de dados, Marina, e realmente é um negócio interessante de pensar. Para dar um exemplo de um uso bom de minimização de dados, que eu sempre falo quando eu menciono alguma coisa de aula, fazer um pouco de propaganda de um aplicativo. Mas no Waze, você... Não, isso aí não pode. Você edita depois. Corta nessa. Aqui quem patrocina é o Google Maps. Edição do mesmo nome. Você pode colocar a placa do seu carro para você ter informação sobre rodízio. Só que ele pede só os 2 últimos dígitos da placa do seu carro. Porque todo lugar que tem rodízio trabalha com os últimos dígitos. Ele não pede a informação completa da placa do seu carro. Então, essa é a ideia de minimização de dados que a Marina estava comentando. É você, mirar no mínimo possível que você tem. E aí, isso fica um negócio muito difícil quando você está falando de câmera. Porque a partir do momento que você põe uma câmera filmando, é muito difícil você falar que você está minimizando coleta de dados, né? Porque você está filmando e, sei lá, em 1080p, você está coletando informação pra caramba, muito mais do que você precisa, até pensando em, você quer filmar, você quer registrar que aconteceu um furto no metrô. Quando você está filmando com uma câmera colocada no teto, você está filmando o furto? Tá, mas você está filmando as outras 800 pessoas que estão lá, então... Você não está minimizando a coleta de dados. Não, é muito difícil você pensar em coleta mínima de dados com uma câmera filmando, porque você não tem como fazer isso. Porque a câmera é um negócio que coleta muito dado, né? É uma fonte de informação muito grande. Pô, então, eu acho que só esse ponto, quando você falou de minimização, me vê essa noção de que câmera é horrível para mim, para pensar em minimização de dados. Mas vocês acham que o Brasil ainda está atrasado em comparação a outros países, no que toca a regulamentação, lei, essas coisas? Ou a gente está encontrando o nosso caminho? Eu acho que o Brasil está no mesmo passo que os outros países. A própria regulamentação da inteligência artificial, a proposta que o Rodrigo Pacheco transformou em projeto de lei, que veio da comissão de juristas, que foi instalada pelo Senado, ela se inspira em regulamentações do exterior e você consegue observar, só mencionando Europa, China e Estados Unidos, estão todos tentando fazer normas que regulamentem a inteligência artificial nesse momento. E, por exemplo, proteção de dados, os Estados Unidos não têm uma lei nacional. E nós já temos uma lei nacional que protege as pessoas. A Europa tem. Diversos países também, não só os Estados Unidos, não têm essa proteção unificada, organizada dos princípios, dos direitos que as pessoas têm. Então, eu vejo que o Brasil está acompanhando essas dificuldades, né? Eu acho que a gente fala muito dos erros de inteligência artificial no Brasil, mas eu posso citar inúmeros exemplos em outros locais. Na Itália, teve aplicação de inteligência artificial para atribuir professores para áreas que necessitem mais. A inteligência artificial não tinha sido testada devidamente e virou o caos no sistema educacional. Professores que eram apontados para a parte oposta do país, não era a disciplina correta. Enfim, muitas informações que deram incorretamente o uso de inteligência artificial. Isso é só um exemplo. Então, o Brasil está enfrentando os mesmos desafios e nós temos regulamentação e muita gente competente trabalhando para isso. O que eu retomo é que existe uma falta de uma cultura de proteção de dados e privacidade.